Quem vai começar? Vou. Ah, então eu vou olhar como vai começar. Você quer que dê? Amém. Como foi? Já estou com a mulher fechada. Você espera terminar. Bom dia, graça e paz. Nós vamos nesse momento iniciar o nosso estudo da nossa escola dominical, que nós estamos vendo a respeito dos benefícios que a justificação de Deus ela pode nos trazer. E nesse momento, então, nós vamos ler a palavra de Deus em Romanos, capítulo 5. Agora nós vamos ler o verso de número 2, para dar continuidade ao nosso estudo. Romanos, capítulo 5. Vou esperar uns minutinhos que o link está sendo enviado. Só mais um instante. Isso. Vamos então ler a palavra do nosso Deus, para dar continuidade ao nosso estudo, em Romanos capítulo 5, versículo de número 2 e o versículo 3 também. Assim nos diz a palavra do Senhor. Por intermédio de quem obtivemos igualmente acesso pela fé a esta graça na qual estamos firmes e gloriamo-nos na esperança da glória de Deus. E não somente isto, mas também nos gloriamos nas próprias tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança, verso 4, e a perseverança, experiência, experiência e esperança. Vamos orar? Senhor nosso Deus e nosso Pai, nós queremos te louvar, te agradecer, ó Deus, pelas bênçãos derramadas durante esse dia, pela noite de descanso que nós tivemos, e também, ó Deus querido, e pela salvação em Cristo Jesus. Nesta manhã tão linda que o Senhor nos concede, onde nós estamos em especial, neste domingo, comemorando a Páscoa do Senhor, aquele momento em que o nosso Senhor Jesus foi entregue ali na cruz para morrer e para nos livrar dos nossos pecados e também para ressuscitar, também assim nos ressuscitando da nossa vida de pecado, da nossa vida das trevas e mortos espiritualmente. Muito obrigado, Senhor, por esse ato tão maravilhoso da tua parte, tão bondoso, amoroso, e que nós possamos ter esse momento sempre evidente na nossa mente, no nosso coração. Nos abençoe durante todo este domingo, nos abençoe agora no estudo, pois em nome de Jesus que nós oramos, com perdão dos nossos pecados. Amém. Bom, nós vamos estudar aqui nessa manhã mais dois benefícios da justificação, que é a esperança da glória de Deus e o regozijo também. Nós já estudamos a respeito da paz com Deus,
né? Vimos o que é isso, existe uma diferença dessa paz para a paz de Deus, e vimos também a questão do acesso a esta graça, né? Que, como John Stott, ele fala, que ele acha melhor, ao invés de acesso, trocar por introdução, né? Nós somos introduzidos, alguém teve que nos introduzir a essa graça, né? E a ideia de nós sermos levados para Deus, para que nós obtivéssemos acesso, então, a esta graça. E hoje nós vamos ver, então, a respeito da esperança da glória de Deus, que é um outro benefício que a justificação ela nos traz. Os irmãos, desculpe aí, estou com um problema na garganta, me desculpe. Então, irmãos, então nós vamos ver a respeito do acesso a essa graça e a esperança da glória de Deus. O que nós podemos ver aqui? Nós podemos ver aqui que a esperança da glória de Deus, essa esperança é uma outra bênção que a justificação ela nos traz, não é? E essa esperança cristã, ela não é algo incerto, não é? Nós precisamos ter isso na nossa mente, que a esperança não é algo incerto como as esperanças comuns do dia a dia. Por exemplo, o tempo, a nossa saúde, comprar um imóvel. Um outro exemplo, nós não sabemos o que vai acontecer durante este dia, somente Deus assim o sabe, por isso nós pedimos as bênçãos para Ele, né? Também, uma outra coisa, nós não sabemos se nós vamos chegar ao final desse dia com vida, nós também não sabemos, isso aí está nas mãos de Deus. Então, são algumas incertezas que nós temos na nossa vida, não é? Mas a questão da glória de Deus, né, essa esperança, ela é certa, ela não produz dúvida na nossa mente e no nosso coração. Ao contrário, ela produz certeza. E por que ela produz essa certeza? Porque ela é confiante. E é confiante porque é baseado nas promessas de Deus para conosco. Por isso que nós temos essa certeza. Por isso que nós temos essa confiança. Porque quem prometeu isso foi o nosso Deus. Foi Ele quem prometeu. E Ele vai cumprir. Não é? E nós precisamos, então, nos regozijar nisso, que é uma outra bênção que nós vamos ver em seguida, ok? Mas nós precisamos, então, ter essa confiança. Então, nós podemos nos regozijar em quê? Na nova visão do porvir da glória de Deus. Isso aqui é uma questão também, irmãos, que é a nossa fé que produz isso. Vamos ver lá comigo em Hebreus, capítulo 11, versículo de número 1, que diz assim: ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção, veja bem, certeza, né, de fatos que não se veem. E mais, pois pela fé os antigos obtiveram um bom testemunho. O que o autor aos Hebreus está querendo dizer aqui? Que isso que nós temos hoje aqui, não é? Quando nós para a história da igreja, o povo de Israel só confiou de ouvir falar. Por isso que eles obtiveram bom testemunho. E o verso 3 diz assim: pela fé, entendemos que foi o universo formado pela palavra de Deus, de maneira que o visível veio a existir das coisas que não aparecem. Nós não vimos Deus criar o mundo. Nós não vimos Deus criar os seres viventes. Nós não vimos Deus agir lá no Éden. Nós não vimos Deus criar o homem, criar a mulher. Nós não vimos Deus
criar o mundo celestial e os seres angelicais? Nós não vemos, mas pela fé nós cremos que Deus confiou, que Deus criou. Por que o apóstolo Paulo ele coloca aqui que essa esperança nasce da experiência? A experiência aqui no texto, ela significa o seguinte, que o apóstolo Paulo, ele fala que os romanos, eles passaram, os irmãos aqui de Roma, eles passaram por muitas tribulações, eles passaram por experiências muito difíceis, mas eles permaneceram firmes. Eles perseveraram. E a perseverança é o passar dificuldades, o passar por problemas, o passar por momentos difíceis e não esmorecer na fé. E quando nós passamos por todas as experiências, por todas as coisas ruins na nossa vida, nós então fazemos o quê? Nós somos, aliás, o que nos acontece? Nós somos aprovados. Portanto, irmãos, é isso que acontece conosco. Quando nós somos provados, nós precisamos receber a aprovação de Deus. Por exemplo, Gênesis 22, quando Abraão, ele passou por aquela prova tão grande que Deus pediu para que ele sacrificasse seu filho, ele foi até o final. Então, ele foi aprovado por Deus. E aquilo deu a Abraão uma experiência de vida. Porque ele perseverou até o fim. E da mesma forma como quando nós perseveramos até o fim, nós somos aprovados por Deus e a nossa esperança de vida, tanto espiritual como aqui neste mundo, ela vai crescer. Por isso, irmãos, que nós temos esta esperança, que passando por momentos difíceis, Deus está conosco. Deus é a nossa fortaleza. Deus é o nosso refúgio, né? Deus é aquele que está sempre presente ao nosso lado. Então, nós temos esta alegria, tanto nesse momento que nós estamos passando, quanto no porvir. Então, é isso que a gente vê aqui em relação a esse benefício que Deus nos dá através da justificação. A esperança da sua glória. É o que diz Filipenses capítulo 3, onde haverá um tempo que o nosso corpo será transformado como o corpo da sua glória. Olha que maravilhoso isso, irmãos. Então, essa esperança, que é a esperança de Deus, que é a esperança que nas promessas que Deus nos fez, essa esperança ela não falha. Essa esperança ela não diminui. Essa esperança, cada dia mais, ela aumenta. Porque nós sabemos que um dia nós estaremos com Cristo morando lá na glória, lá nos céus. E o apóstolo Paulo, então, ele fala isso. E não somente isso, né? Mas também nos gloriamos nas próprias tribulações. Eu quero ver com você, apesar que nós vamos ver 2 vezes esse texto, agora, e mais um outro assunto que nós vamos falar, em 2 Coríntios, capítulo 12, versículo de 7 a 10, mas eu quero ler somente o versículo 10, que diz assim: pelo que sinto prazer nas fraquezas. Olha o que Paulo está dizendo aqui. Ele sentia prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor a Cristo. Então, se você ama a Deus, não é? E se você confia neste Deus, então não há situação que pode vir à sua vida que vai tirar esta alegria da esperança da glória de Deus. Nada aqui neste mundo vai nos tirar esta alegria. Porque o apóstolo Paulo fala, porque sinto prazer, porque sinto alegria. Talvez alguém que não seja cristão possa olhar para esse texto aqui e dizer que Paulo era vamos dizer assim, um masoquista, né? Que gostava de sofrer, que gostava de dor, mas não. Ele tinha na sua mente, ele tinha consciência de que tudo aquilo que agora ele estava passando era por amor a Cristo.
Antes, quando ele era um perseguidor da igreja, ele não tinha esse sentimento. Quando você olha para o capítulo 9 de Romanos, você vai ver ali Paulo dizendo que ele começou a ter conhecimento do pecado por causa da lei. E vindo o conhecimento da lei, veio o conhecimento do pecado. Então, Paulo viu quantas coisas que ele fez antes desse conhecimento e que na consciência dele era tudo normal. Por exemplo, perseguir a igreja, matar os cristãos, fechar a igreja, destruir igrejas, né? Perseguir os cristãos, que quando Jesus fala para ele, Paulo, Paulo, por que me persegues? Não que Paulo estivesse perseguindo a Cristo propriamente, mas foi o tempo que ele perseguiu a igreja. É como se Jesus falasse assim, Paulo, Paulo, por que você persegue a minha igreja? Por que você persegue os meus pequeninos? Né? Porque diz assim, vinde a mim os pequeninos, deixai vir a mim os pequeninos, ali se refere a crianças, mas também aos perseguidos. Portanto, Paulo, ele agora, nesse momento, ele diz que ele tinha prazer. Antes, o prazer dele era o prazer da carne. Agora não. O prazer que ele tinha nas aflições era por amor a Cristo. Porque ele tinha essa esperança que um dia, como ele fala lá também em Filipenses 3, ele diz que o morrer é lucro. Por quê? Porque quando ele morresse, ele tinha certeza para onde ele ia. E essa mesma certeza, meus amados, é que nos faz ter essa esperança, é que a nossa fé se firma nessa esperança, porque isso aqui é certeza, não é algo incerto. Porque nós temos a certeza que um dia Cristo vai voltar, nós temos certeza que um dia Cristo ele virá e vai resgatar a sua igreja, e vai levar a sua igreja para estar com ele, como diz a palavra de Deus, onde eu estiver, eu quero que vocês estejam também. Portanto, essa esperança que a justificação nos dá é algo maravilhoso para a nossa vida. É isso que nos fortalece, é isso que nos faz andar, é isso que nos faz caminhar, é isso que nos faz cada dia levantarmos e vivermos para a honra e a glória do nosso Deus. Portanto, isso aqui é confiante. E você precisa confiar nisso. Você precisa ter essa esperança na glória de Deus para poder viver bem em qualquer situação. Por isso que o cristão, ele não tem o porquê se desesperar. Não tem. Ele não tem motivo para se desesperar. Eu sei que, humanamente falando, muitas coisas tiram a nossa paz, não essa paz aqui com Deus, mas a nossa paz em momentos difíceis. Eu sei que, humanamente falando, isso acontece. Mas quando nós lembramos que nada pode nos separar, e eu já falei isso muitas vezes, eu vou continuar falando a respeito disso, porque nós precisamos memorizar, e não só memorizar, mas também crer e praticar na palavra de Deus, que nada pode nos separar do seu amor. Nada pode. Nada pode. E se nada pode separar do meu amor, essa esperança aqui, ela vem junto. Essa esperança aqui nos acompanha. Essa esperança nos dá a condição de vivermos neste mundo mal, onde nós vemos tantas coisas ruins, onde nós vemos tanta injustiça, onde nós vemos políticos fazendo o que estão fazendo ali, lutando contra o país, pessoas também estão lutando contra o país, para que o país dê errado, para que tudo dê errado. Só que essas pessoas, elas são tão ignorantes que elas não pensam que se tudo der errado, isso também vai atingi-las. Por tudo isso que nós estamos passando, que os cristãos passam, os não cristãos também passam. O sofrimento dos cristãos também, que eles têm, os não cristãos também passam. Só que tem um detalhe, só que tem uma diferença. Os cristãos, ele tem essa esperança na glória de Deus. Os não cristãos não têm essa esperança. Não vivem dentro
dessa esperança. E vivem aí desesperados, vivem aí atormentados. O cristão não. O cristão, ele sabe que em qualquer momento ele pode ir a Deus, como a palavra de Deus diz, né? Vinde a mim. O cristão, ele tem essa esperança aqui que traz o conforto ao seu coração. E essa esperança aqui, irmãos, trata de um outro assunto, que é o regozijo, que é uma outra bênção que a justificação nos traz. Lembrando do texto que nós lemos lá em 2 Coríntios, capítulo 12, nós vemos do verso 7 ao verso número 10, mas eu só quis chamar a atenção no verso de número 10, onde o apóstolo Paulo diz que ele tinha prazer, ele tinha alegria. Por quê? Porque o apóstolo Paulo, ao escrever aqui a igreja de Roma, ele tinha isso no seu coração. Porque o apóstolo Paulo, irmãos, quando ele escrevia, era porque ele cria, era porque ele confiava e era porque ele praticava. Ele não simplesmente pregava, digamos assim, vamos colocar aqui nos dias de hoje, ele não simplesmente pregava e não praticava. Nós, como pregadores, nós temos que pregar, crer e praticar, porque senão nada adianta. Porque se a palavra de Deus não fizer efeito na minha vida, como que eu posso pregar com convicção? Como que eu posso expor a palavra de Deus com convicção se eu mesmo não creio nisso? Eu tenho que crer, eu tenho que viver isso que eu estou pregando, porque senão isso não tem efeito, isso não vai ter utilidade para a minha vida. Portanto, meus irmãos, eu tenho que ter essa esperança na glória de Deus. Eu tenho que ter esperança que um dia Cristo vai voltar. Eu tenho que ter certeza que o que nós estamos comemorando hoje, que é a Páscoa, que Cristo morreu em meu lugar. E Cristo ressuscitou para que me desse vida e para que me desse vida eterna. Certo? Então, que entendamos isso, meus irmãos. Esse benefício, a esperança da glória de Deus, ela nos dá, ela confere com a paz com Deus. Independente da situação que eu esteja vivendo, eu tenho essa esperança, eu tenho a paz com Deus, eu tenho a certeza que eu fui introduzido a esta graça e que esta graça me leva ao quarto benefício, que é o regozijo. Vamos voltar lá no capítulo 12 de 2 Coríntios, somente o versículo 10 novamente. Nos diz assim: pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo. Porque quando sou fraco, é que sou forte. Sou forte. Isso é maravilhoso, irmãos. Isso aqui, o cristão, ele tem que ter prazer nisso. Ele tem que ter prazer em viver para a glória de Deus. Ele tem que ter prazer em servir a Deus. Ele tem prazer de viver para Deus. Por quê? O apóstolo Paulo aqui, no capítulo 12, ele diz o seguinte no verso 7. E para que não me ensoberbecesse com a grandeza das revelações. Que revelações foram essas? As revelações que nós olhamos no começo do capítulo 12, do verso 1 ao verso de número 3, não é? onde Paulo fala que ele foi arrebatado ao terceiro céu. Não é? Eu entendo aqui que terceiro céu é mais ou menos essa ideia. O céu, o primeiro céu, é onde nós vemos os pássaros voar, né? O terceiro céu é quando nós olhamos para cima e vemos esse céu azul, maravilhoso, à noite, o céu estrelado. Esse é o segundo céu. E o terceiro céu, onde Deus habita. E diz o texto que Paulo foi levado para lá, ele viu muitas coisas, e para que ele não se ensoberbecesse, disse assim: olha, eu fui o único homem a acontecer isso. Depois de Cristo, é lógico. Então, para que ele não se ensoberbecesse, foi-lhe dado
um espinho na carne, mensageiro de Satanás, para me esbofetear, a fim que não me exalte. Por causa disso, 3 vezes pedi ao Senhor que o afastasse de mim. Então ele me diz: a minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, não me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo. Olha aqui que só essas palavras aqui que Paulo ouviu de Deus. Paulo, a minha graça te basta. Só isso. E Paulo, então, ele responde positivamente no verso 10. Por isso que ele diz que ele tinha prazer em todas as aflições. Porque isso ia fazer com que essa perseverança levasse ele à experiência, né? E a experiência traria para ele a esperança da glória de Deus. Então, da mesma forma com você, meu amado irmão, da mesma forma comigo, não é diferente. Voltando lá para o capítulo 5 de Romanos, nós vemos algumas coisas. Primeiro, o acesso. Nós somos levados. Levados por quê? Pela fé. Estamos firmes. Ou seja, posto de pé. É como a ideia que nós estivéssemos mortos, né? E o morto, ele fica deitado. Aqui é a ideia de morto espiritualmente. Então, de caído, né? E aí foi posto de pé. Ele se tornou vivo espiritualmente. E gloriamos na esperança da glória de Deus. E não somente isso, mas também nos gloriamos nas próprias tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança. É o que a Bíblia diz, né? Sobre a doutrina calvinista também, né? A respeito da perseverança dos santos. Então, só será salvo aqueles que perseverarem até o fim. Mas entenda uma coisa, irmão. Eu não estou dizendo que é o homem que se salva. Certo? Ele vai perseverar até o fim, passando por essas tribulações, se alegrando nas tribulações, tendo prazer nas tribulações e, lógico, com a ajuda de Deus. E mais. E a experiência, né, produz a experiência, esperança, né? Ora, a esperança não confunde, verso 5, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi outorgado. Então, aqui dá a entender que Paulo, lá na segunda carta aos Coríntios, estava dizendo a mesma coisa, por amor de Cristo. Então, por amor de Cristo, nós recebemos todas essas bênçãos, né? Em Cristo, nós recebemos todas essas bênçãos. Em Cristo, nós nos alegramos. Nós nos alegramos por quê, meus irmãos? Porque nós podemos ver que o regozijo de Paulo é grande, mesmo diante da situação difícil em que ele se encontrava. Eu já falei para os irmãos numa ocasião aqui, numa nossos encontros virtuais, que muitas das cartas de Paulo foram escritas da prisão, onde ele esperava ali ser morto. E isso não tirou a sua esperança, porque se ele morresse, apenas iam tirar a vida dele, mas não iriam o impedir de estar com Cristo. E Paulo, eu não me lembro de Paulo alguma vez escrever às igrejas estando num momento de tranquilidade, estando num momento de paz. Pelo contrário. Quando ele escreve da prisão, imagine você. Imagine se você recebe uma carta de alguém que está preso e dizendo que lá ele estava bem, dizendo que lá ele estava reconfortado. É o mesmo que nós olhamos lá para Atos 16, onde eles pedem o espírito de adivinhação daquela jovem, né? Que encontrava com ele todo sábado, quando ele ia encontrar com os demais irmãos. E um dia Paulo falou: em nome de Jesus, retira-te dela.
e isso retirou a fonte de ganho dos donos daquela jovem, e o apóstolo Paulo e Silas foram espancados, foram surrados ali em praça pública, porque eles estavam fazendo coisas que os romanos ali não podiam fazer. Então, depois disso, eles são presos, né? E em uma posição muito desconfortável, com seus ossos doendo, com seu corpo doendo, sangrando, presos ali os pés e as mãos, num tronco que tinha lá, na época. E por volta da noite, o que eles fizeram? Eles oravam, eles louvavam a Deus. E não era qualquer louvorzinho, não, irmãos. Era um louvor que saía do coração. Era um louvor que saía lá de dentro das entranhas. E a prova disso é que as cadeias foram abertas. Veja a situação que Paulo estava, e mesmo naquela situação, ele se regozijava, ele se alegrava, ele louvava a Deus. Por quê? Porque ele tinha no seu coração essa esperança da glória de Deus. Então ele louvava, ele regozijava, ele tinha prazer. Não é? Portanto, quando ele escreve aos cristãos de Roma, não é que eles estavam sofrendo tribulações, dizendo que o nosso regozijo está na esperança da glória de Deus, Romanos 5:2, mas ele não termina dizendo que o nosso regozijo está somente nisso, ao contrário, ele acrescenta algo que parece contraditório, dizendo que também nos gloriamos nas próprias tribulações. Ele acrescenta algo que parece contraditório. E ele diz, sabendo que a tribulação vai fazer o quê? Vai produzir a perseverança. Veja que uma coisa vai produzir a outra. E nesse caminho, nós somos grandemente abençoados, porque primeiro produz a perseverança, depois produz a experiência e depois produz a esperança. Que nada disso estará me impedindo de ter um relacionamento com o meu Deus, de me alegrar no meu Deus, de eu poder lembrar das bênçãos de Deus para a minha vida. O quanto Deus tem me abençoado. Esse momento, irmãos, de dificuldade que muitas vezes nós passamos, não por causa desse coronavírus, mas todos os momentos de dificuldade na nossa vida, é Deus nos dando a oportunidade de nós lembrarmos dele. Dando a oportunidade de nós nos regozijarmos nele. Peraí, por que eu estou sofrendo isso? Por que eu estou triste diante dessa situação? Que eu já passei por situações muito mais difíceis e Deus me livrou de todas. E Deus esteve comigo, e Deus me acompanhou. Era isso que Paulo tinha em mente, quando ele fala do regozijo. Então, por quê? Olha só, o sofrimento, ele pode ser positivo? Pode, se nós reagirmos positivamente. Porque o nosso inimigo, o nosso adversário, ele está o quê? Ao nosso derredor, né? Buscando a quem possa tragar, né? E a hora que ele puder, ele vai lançar os seus dardos inflamados e vai querer destruir. E o nosso inimigo, meus amados irmãos, ele não pode ver as nossas fraquezas. Me lembrando aqui, um dia na minha época de seminário, conversando com um colega, um amigo, né? Que nós moramos juntos por 1 ou 2 anos, e nós estávamos conversando a respeito da onipresença de Deus, né? Nós sabemos que o diabo ele não é onipresente, mas ele tem os seus anjos. E de repente, como diz lá em Jó, quando Deus chama Satanás para conversar com ele estava onde? A passear pela terra. E a gente falou assim, eu me lembro como fosse hoje, a gente falou assim, imagina, a gente está conversando aqui agora, e de repente ele pode passar, né, por aí e ouvir a nossa conversa. E aí a gente aprendeu o seguinte, irmãos, que nós precisamos tomar cuidado com aquilo que nós conversamos, com aquilo que nós fazemos, e também tomar o cuidado de nós não demonstrarmos e não falarmos das nossas fraquezas. Porque
é das fraquezas e é das fraquezas que o inimigo usa para nos destruir. Que nós demonstremos a ele somente alegria, independente da situação que nós estivermos passando. Isso é enfrentar e é da forma que nós reagimos positivamente ao nosso sofrimento e às nossas dificuldades. Portanto, nós não sabemos disso, nós sabemos disso com base na experiência do povo de Deus. Nós olhamos para a história da igreja, nós vamos ver o quanto o povo de Israel sofreu. Mas nós vamos ver também, e hoje nós vamos ver a respeito disso, né, nos baseando em Êxodo 12, na nossa mensagem sobre a Páscoa, o quanto o povo de Israel sofreu. Mas o quanto Deus estava com eles e de quantas vezes Deus livrou o seu povo. Na travessia do mar, né? Com a arca de Noé, enfim, de muitas maneiras, nós vemos a experiência de Deus com o seu povo e do povo para com Deus. Então, sem sofrer, nós nunca aprenderíamos a ser perseverantes. É verdade, irmãos. Sem sofrer, nós estaríamos... não se escandalizem com o que eu vou dizer. Existe uma música de Raul Seixas que diz assim, que a pessoa fica o dia inteiro em casa, sentado numa cadeira, né, assistindo televisão, com a boca cheia de dentes, esperando a morte chegar. E parece que se nós não tivéssemos os problemas, as dificuldades na nossa vida, nós íamos viver desse jeito. Nós íamos viver nesse marasmo. Nós íamos viver acomodados. Esperando, não, Deus me salvou, não, tudo bem, beleza. Agora só vou esperar Cristo voltar. E a nossa fé nunca mudaria. A nossa fé nunca seria acrescentada em Cristo se não tivéssemos o sofrimento. Então nós podemos ver, irmãos, as bênçãos no sofrimento. Nós precisamos aprender disso. Que nós não somos abençoados somente quando tudo está bem. Mas quando as tribulações, quando os sofrimentos, quando as dificuldades estão sobre a nossa vida, nós também somos abençoados. Nós também somos amados por Deus. Pode ser uma coisa muito contraditória, mas é uma verdade. E não saberíamos também como suportar. E a perseverança produz experiência. E esta última palavra, no grego, ela significa a ideia de caráter aprovado, a qualidade de ser aprovado como resultado de um teste ou julgamento. Então, para a gente encerrar, meus amados, eu quero dizer o seguinte, que é falso evangelismo que ensina que o crente não vai passar por problemas. Infelizmente, hoje, aí está cheio, né? Os pregadores coach, os pregadores da teologia da prosperidade, da teologia da libertação, né? Que eu não sei aonde que eles estão agora, mas deram uma sumidinha, mas em breve eles voltarão, né? Pode ter certeza. E nós vemos que essa teologia, isso que está sendo ensinado, isso tudo é fora da palavra de Deus, é fora do decreto de Deus, é fora do plano de Deus. Porque Deus diz assim, no mundo tereis aflições. O próprio Cristo fala, no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. É essa esperança, é esse regozijo que nós temos que ter. Porque muitas vezes, meus irmãos, nós lemos a Bíblia, muitas vezes nós decoramos a Bíblia e parece que a Bíblia não muda a nossa vida, gente. Texto como esse, tem de bom ânimo. É o mesmo que dizer, é o mesmo que Cristo falar, meus filhos, minhas ovelhas, eu dei a vocês a paz. Eu morri, melhor dizendo, eu morri e ressuscitei para que vocês tenham paz com Deus, para que vocês tenham acesso a essa glória, a essa graça, para que vocês tenham esperança na glória do meu Pai.
para que vocês vivam alegres, para que vocês se regozijem, para que vocês vivam bem em toda e qualquer situação, para que vocês lembrem que o apóstolo Paulo diz, tudo posso naquele que me fortalece, só que ele não diz que eu possa fazer tudo que Deus vai me fortalecer, porque não é isso que o texto ensina. Porque se você olhar dois versículos anteriores, do versículo 3 do capítulo 4 de Filipenses, você vai ver que ele diz que ele sabe viver em toda e qualquer situação. Ali está falando de situação, não está falando que você pode fazer tudo que Deus vai te fortalecer. Então quer dizer que você pode pecar, que Deus vai te fortalecer a pecar ainda mais? É lógico que não. Então esse falso evangelismo que infelizmente, para a gente encerrar, tem sido pregado aí, tem destruído vidas. E nós precisamos combater esse falso evangelismo, essa falsa doutrina que tem sido pregada por aí. Que eu só vejo esses líderes prosperarem e os seus fiéis e os seus seguidores, como eles falam, vivendo a miséria. Hoje estão vivendo em grande dificuldade e eles estão bem. Porque quando eles sofrem alguma coisa, eles não oram para que eles sejam curados. Não, eles vão procurar o hospital Albert Einstein. Isso mostra, irmãos, que aquilo que eles pregam, nem eles mesmos acreditam. Porque é uma falsa doutrina, porque é um falso evangelho, e que Deus tenha misericórdia dessas pessoas. E mais, meus amados, portanto, ensina, essa falsa teologia, evangelismo, que o crente não vai ter problemas e dificuldades depois que aceita Cristo. Faz alguns votos, tribulações podem vir, mas a nova posição do crente o habilita a enfrentar as aflições como parte do plano de Deus para a sua vida, sabendo que a tribulação produz perseverança, a perseverança experiência, e a experiência, esperança. É todo um processo que nos fortalece, fazendo-nos mais aptos para o reino de Deus e para a sua obra. Que Deus te abençoe e que você tenha certeza dessa esperança e que você continue se regozijando, que você continue se alegrando no Senhor, porque a alegria do Senhor, a nossa força é. Que Deus te abençoe, em nome de Cristo. Amém.